Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Anderson Ferreira. Sejam bem-vindos ao canal Anderson Teologia. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, mais precisamente as 7 cartas das 7 igrejas do Apocalipse, capítulos 2 e 3. Mas antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no meu canal a se inscrever e tocar no sininho de notificações para que você receba sempre quando chegar aqui um vídeo novo no meu canal e você poder estar assistindo e assim também sendo abençoado com o conhecimento da palavra de Deus. Na semana passada ministramos uma introdução ao livro de Apocalipse, que tem como título aqui na descrição do livro Considerações Preliminares ao livro de Apocalipse. Se você não assistiu, é importante você assistir para que você tenha toda a linha de raciocínio, introdução, contexto histórico, cultural, político, religioso, né, e também teológico, para você poder entender não só as 7 igrejas, mas também todo o livro de Apocalipse. Bem, eu gostaria de convidá-los a abrir as vossas Bíblias no capítulo 2 do livro de Apocalipse, dos versículos 1 ao 7. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, tá bom? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome. Não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Bem, nós vamos então estar dando continuidade à nossa série de estudos, né, aqui nas 7 igrejas. Antes de nós começarmos a fazer uma exposição do texto, a gente precisa fazer aqui um breve contexto, né, traçar um breve contexto histórico da cidade de Éfeso, que foi uma cidade importante nos tempos bíblicos, tá? Depois de Roma, depois das cidades como Alexandria, né? A cidade também de Éfeso teve a sua importância no mundo antigo, né? Na Ásia Menor, ela era a cidade mais influente, mais importante. Tanto é que a gente vai ver que ela se tornou a capital proconsular, né, do Império Romano na Ásia Menor. Né? Toda a cidade da Ásia Menor ali, né, foi a cidade escolhida para poder abrigar uma capital do Império Romano naquela região. Então, primeiramente, o termo Éfeso significa desejo ardente. Ela foi nomeada por César Augusto, capital da província romana, já falamos isso aqui. Ali havia um templo dedicado à deusa Diana, de acordo com a narrativa lucana de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 35. No primeiro século, Éfeso era o porto mais importante de toda a Ásia Menor. Éfeso possuía escolas dedicadas às ciências ocultas e à magia. No período apostólico, sua população girava em torno de 500.000 de habitantes. Éfeso era rica em livros. Sua biblioteca tinha um acervo de 12.000 rolos, um acervo valioso. É algo interessante aqui, porque no século II foi criado a Biblioteca de Celso. Inclusive existe até hoje nas ruínas arqueológicas da antiga Éfeso, no atual país da Turquia, ruínas da antiga Biblioteca de Celso. Para vocês verem que era uma cidade intelectual, era uma cidade mística, porque tinha ali centros de magia, de ocultismo, era idólatra, tinha como deusa padroeira a deusa Diana, ou Artemis para os gregos.
Então, veja o contexto que essa cidade era. Uma cidade intelectual, uma cidade mística, mas também uma cidade idólatra, pagã. Então você já tem o vislumbre do que os crentes em Éfeso, os cristãos efésios, passavam ali pela sua fé e pelo evangelho do Senhor Jesus. Paulo levou o evangelho a Éfeso durante a sua segunda viagem missionária, mas foi somente a partir da terceira viagem que a igreja começara a frutificar na cidade de Diana. A obra em Éfeso começou com Paulo impondo suas mãos sobre a cabeça daqueles varões, e eles receberam o Espírito Santo. Depois Paulo pregou na sinagoga dos judeus por 3 meses. E após a rejeição e dureza dos judeus para com o evangelho, Paulo os levou para a escola de Tirano. Capítulo 19, versículo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. E por espaço de 2 anos pregou o evangelho aos Efésios e a todos os habitantes da Ásia. Ali maravilhas aconteceram. Após esses acontecimentos extraordinários, ocorreram inúmeras conversões em Éfeso. Então o apóstolo Paulo obteve êxito naquela cidade, pregando ali, levando o evangelho para aquele povo. E essa escola de Tirano, existe uma hipótese que talvez fosse o Odeon, que inclusive existem ruínas arqueológicas de Éfeso, que era um lugar onde se apresentava, era um lugar musical, onde as pessoas tinham músicas e cantos, mas também existe uma vertente que ali também era usado como lugar para poder ensinar filosofia, né? Enfim, e que possivelmente essa escola de Tirano fosse o Odeon, que hoje existem as ruínas arqueológicas ali na Turquia, na antiga Éfeso, é claro, e que possivelmente a escola de Tirano fosse ali no Odeon. Nós não temos como comprovar isso, mas isso é uma hipótese que fica aí para fim de contexto. Né? Bem, vamos então começar aqui. Vocês vão ver que ao longo desse estudo que eu estou ministrando, irmãos, importante, porque aqui eu vou sempre destacar o remetente, o destinatário, as credenciais de Jesus para aquela igreja, os elogios de Jesus à igreja, tá? E também a queixa de Jesus contra a igreja também. Então, vai ser mais ou menos isso, o apelo de Jesus à igreja, né? E aí a gente vai as recomendações de Jesus, enfim, a gente vai estar destacando aqui por parte. Então a gente vai começar tratando sobre o remetente, destinatário e as credenciais de Jesus. Mas antes eu queria reler novamente o versículo 1, que diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então vamos destacar aqui algo. O que seria esse anjo da igreja? Isso é uma discussão muito grande entre os acadêmicos, os biblistas, porque existem 2 vertentes. A primeira vertente é que esses anjos realmente eram anjos guardiões que protegiam, que cuidavam e que traziam uma mensagem especial para a igreja. A outra vertente é que esses anjos referiam-se aos mensageiros humanos ou os líderes do povo de Deus. E, evidentemente, que é os pastores. Eu, particularmente, sou adepto da segunda vertente, porque essa primeira vertente de anjo guardião é uma coisa muito própria do judaísmo, tá bom? E, por sua vez, também ela é uma coisa um pouco pagã, mística. Então eu não consigo, eu tenho dificuldade de entender que esses anjos realmente eram anjos guardiões que protegiam as igrejas ali, as 7 igrejas que está mencionado no livro de Apocalipse. E outra coisa importante destacar, eu falei isso aqui na semana passada, mas repetir é didático. Quando a gente vê Jesus dirigindo uma mensagem às 7 igrejas da Ásia Menor, ou às 7 igrejas do Apocalipse, como você queira entender, o mesmo sentido, só muda a nomenclatura, é claro, é conveniente destacar que não era apenas 7 igrejas que existiam naquele tempo. Você tinha igrejas em várias regiões do mundo daquele tempo. Você tinha igrejas, por exemplo, em Roma, você tinha igrejas em Jerusalém,
Você tinha igrejas de diversas partes do mundo, não era somente ali, naquela região. Só que Jesus escolhe aquelas 7 regiões, aquelas 7 igrejas especificamente, para trazer uma mensagem para aquele público que precisava ali de algumas mudanças, né, de alguns ajustes, porque estavam fora ali da direção, dos padrões, dos parâmetros da palavra de Deus. Tá bom? Então, só para a gente poder entender isso aqui. Bem, agora a gente vai avançar e veja que o Senhor, ele se apresenta a essa igreja como aquele que tem os 7, que tem na sua destra ou à sua direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Se nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 13, Jesus é chamado de Filho do Homem, que anda entre os 7 castiçais, né, de ouro. Então, é uma referência ao próprio Senhor Jesus, como o Filho do Homem. Na simbologia do livro de Apocalipse, as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Já os 7 castiçais são as 7 igrejas da Ásia Menor. Então a gente precisa destacar isso aqui. Jesus está falando que é aquele que anda, é aquele que transita, é aquele que está passando, que está convivendo. Né? Quando diz que ele anda, fala de aquele que vive, que está na igreja. Ele tem tanto o poder sobre as igrejas, quanto sobre as lideranças da igreja. Então ele é o Senhor da igreja. Outra questão aqui importante que as credenciais de Jesus para aquela igreja. Primeiramente, nós vemos aqui que o verbo grego traduzido por conserva tem sentido de uma palavra mais forte, que significa segurar com firmeza, indicando que Cristo segura suas igrejas firmes nas mãos para que ninguém as agarre. Como o Senhor da igreja, encontra-se entre os castiçais. Esta inspeção o mantém intimamente envolvido com a vida de cada congregação. Jesus inspeciona, mede, avalia e observa a condição espiritual de cada rebanho. Então veja que Jesus aqui, quando ele está como aquele que conserva, fala daquele que retém, que segura firme, que tem autoridade, que tem o poder, que ninguém retira de suas mãos aquele que são dele. Então o Senhor, ele se encontra entre os castiçais de ouro, entre as 7 igrejas, e ele tem a autoridade sobre a mesma. Ele tem autoridade sobre o seu rebanho. Em Éfeso, Cristo se mostra como aquele que possui autoridade e controle absoluto sobre a liderança da igreja. Então Jesus ele se apresenta à igreja de Éfeso como aquele que tem o controle e a autoridade. Tá bom? Agora vamos ver aqui quais são os elogios que Jesus vai tecer àquela igreja. Versículos 2 e 3. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que se dizem, os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha que coisa interessante aqui. A igreja de Éfeso é reconhecida pelas seguintes qualidades: trabalho, paciência e intolerância para com os falsos líderes. Trabalho e paciência. Jesus faz o seguinte elogio aos Efésios, dizendo: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. O termo obras vem do grego ergon, significa labuta, ocupação, empreendimento, ação, tarefa, trabalho, labor. Já o termo trabalho vem do grego kopas, que significa que aquela igreja servia no reino de Deus com extenuante trabalho até a exaustão. Os crentes efésios entenderam muito bem a grande comissão dada pelo Salvador.
A igreja de Éfeso era também conhecida pela virtude de ser uma igreja paciente. A palavra grega para paciência é a palavra hupomone, que vem de hupo, sob, e mone, permanecer. Hupomone é conservar a intenção de alguém em conflito, resistir à adversidade, resistir à pressão, manter-se firme, persistir sob pressão, esperar calma e corajosamente. Então perceba aqui, irmãos, que essa igreja era uma igreja trabalhadora e uma igreja que esperava o fruto do seu trabalho. Isso é até um exemplo para nós, que muitas vezes somos dados a muitos trabalhos no reino de Deus, mas não temos paciência para esperar o trabalho. E quando, na verdade, somos instados pelo Senhor Jesus através dessa carta a sermos trabalhadores, temos a nossa ocupação no reino de Deus, mas aguardar também os resultados, sabendo que do Senhor teremos a recompensa, que do Senhor teremos, né, o nosso galardão pelo trabalho que assim o fizemos para Ele. E não é fácil ser uma testemunha fiel a Cristo em meio a tanta oposição e perseguição. Mas ao invés de se calar, eles demonstraram por palavras e através de suas próprias vidas que não aceitavam, sob hipótese alguma, o mal. Seu zelo chegava ao ponto de testarem por intermédio das Escrituras os falsos profetas. Logo, a igreja de Éfeso servia ao Senhor Jesus sob grandes estresse e pressão. Então perceba que essa igreja estava sendo realmente provada, né? A intolerância para com os falsos líderes. No tempo de João, muitos eram os falsos mestres e profetas. O apóstolo Paulo, aliás, já tivera problemas com eles. Os tais buscavam dar autoridade aos seus falsos ensinos, chamando a si mesmo de apóstolos. Todavia, a igreja de Éfeso não tolerava tais mestres nem suas mensagens. A congregação permanecia pura na doutrina, crendo somente nos ensinos ministrados pelos apóstolos genuínos e pelo próprio Cristo. Pelo fato de Jesus ter honrado o Antigo Testamento, ter transmitido seus ensinos diretamente a Paulo e aos demais apóstolos que escreveram o Novo Testamento, temos de considerar toda a Bíblia como o nosso único fundamento de doutrina e prática. Os efésios tinham conhecimentos sólidos da doutrina, eram teologicamente notáveis, erros doutrinários não eram tolerados. Veja o que Paulo falou para os anciãos da igreja em Éfeso, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 ao 31. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias comigo. Eu acho que essa recomendação do apóstolo Paulo às lideranças em Éfeso foi significativa para que chegasse a esse tempo, quando essa carta foi escrita, e pudesse preparar os crentes ali e as gerações que viriam quanto a esses falsos profetas que se infiltrariam no meio do rebanho, querendo corromper o real sentido e propósito do rebanho. Veja o que está escrito assim. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. De quem que Paulo está falando aqui? Essa expressão metafórica, figurada, ela alude aos falsos profetas, tá bom? E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então veja que Paulo está dizendo aqui que eles não poupariam o rebanho, eles tentariam dizimar o rebanho por meio das suas falsas doutrinas, seus falsos ensinos, mas Paulo está fazendo eles lembrar também, está apelando à consciência dos efésios. Olha, lembra de que eu admoestei vocês por um período de 3 anos, sob muito choro, está dizendo aqui, né? Noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O trabalho que Paulo teve em Éfeso foi um trabalho sofrido, de muita oposição, de muita perseguição, mas que obteve êxito. A igreja cresceu ali, floresceu ali, foi uma das igrejas mais privilegiadas porque foi pastoreada por Paulo por um período de 3 anos.
Nenhuma das demais igrejas de Paulo esteve por tanto tempo assim. Por exemplo, em Corinto ele só ficou 1 ano e 6 meses. Em Tessalônica só ficou apenas 6 meses. Já a igreja de Éfeso foi a igreja, eu posso dizer que foi uma das igrejas privilegiadas, porque ficou 3 anos sendo pastoreada, ensinada e instruída pelo apóstolo Paulo. E passado-se o tempo, então, essa igreja conservou as palavras de Paulo, porque eles eram intolerantes e implacáveis contra os falsos ensinos e os falsos apóstolos. Ninguém que achava que isso reivindicava autoridade, a igreja iria abraçar assim. Não era bem dessa forma, tá bom? E isso é até um apelo para nós, que precisamos saber que não é qualquer tipo de doutrina que devemos abraçar. Nós temos critérios a seguir. Devemos saber se aquela doutrina, se aquele ensino realmente está amparado, ancorado nas Sagradas Escrituras. E não é ancorado, amparado apenas porque está sendo citado. Você tem que saber se ele está citado dentro do seu contexto. Eu falo sempre isso nos meus estudos, nas minhas pregações, que todo o texto ele é precedido de um contexto. Não existe texto sem contexto, nem contexto sem texto. Um está ligado ao outro. Então isso é de suma importância. Na questão literária, contexto e texto não podem ser dissociados. O texto nasce sob um contexto, sob uma demanda temporal, de um contexto, de uma época, de uma situação que visa ali dirimir, atender a necessidade premente que é naquele momento. E o livro de Apocalipse por si só não é diferente. Lembra que eu falei, vocês podem tomar nota disso no vídeo anterior, que o livro de Apocalipse está no gênero apocalíptico, é um gênero que nasceu ali no ano 200 a.C., período interbíblico, e vai até o ano 200, final do século II da nossa era cristã. E nesses 400 anos foram produzidas obras de gênero apocalíptico, que eram livros que visavam dar esperança ao povo de Deus em meio às tribulações, em meio aparentemente à hegemonia, fortalecimento, a consolidação do mal do mundo e aparentemente que parecia ser predominante sobre o bem. Mas esses livros têm como objetivo trazer uma esperança para o povo de Deus, mostrando que no fim de tudo, Cristo, o bem, sai vitorioso sobre o mal e que o mal tem tempo para começar, mas também tem tempo para terminar. Mas o bem, o Cristo, né, ele sai vitorioso sobre todas as oposições que é destinados a ele e especificamente ao seu povo. Então o livro de Apocalipse tem esse objetivo, tá bom? Ele tem isso intrínseco nele. Lembre-se que eu falei no vídeo passado também, é bom salientar, é bom repetir, isso é didático, que a igreja estava sob oposição, perseguição do imperador Domiciano, que baniu o apóstolo João para a ilha de Patmos. E alguns crentes também estavam sendo perseguidos por sua vez. Então, meus irmãos, isso é de suma importância vocês terem esse entendimento e esse discernimento para que vocês possam se ter uma boa interpretação bíblica. Mas Jesus também apresenta uma queixa para aquela igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Stanley Horton traz-nos algumas palavras sobre essa atitude dos cristãos efésios. Apesar de seu zelo e seu trabalho árduo para o Senhor, os efésios tinham um sério problema. Haviam deixado ou esquecido seu primeiro amor. O grego utilizado aqui traz a ideia de um abandono espontâneo e uma deliberada desistência. Os crentes daquela igreja deram ao Senhor seu serviço, mas não a si mesmos. Apesar de se empenharem na obra do Senhor, já não tinham mais comunhão com Ele. E isso é muito preocupante. E isso também é algo que também acontece nos nossos dias. Quantas pessoas envolvidas na obra de Deus, envolvidas no reino de Deus, mas elas não têm contato, não têm comunhão com o Senhor da seara. E isso é preocupante. Por que isso é preocupante, prezados irmãos? Porque se eu tenho comunhão com o Senhor da seara, a obra do Senhor
ela é aprovada, ela tem o seu lado positivo, ela tem o seu lado que vai edificar, abençoar vidas, mas se eu apenas me preocupar em fazer a obra de Deus e não ter comunhão com Deus, como eu vou estar preparado para os desafios que a obra por si só tem? Como eu vou conseguir resistir se eu não tenho comunhão com o Senhor da Seara? Então, é uma coisa não está dissociada da outra. A comunhão com Deus vai implicar em serviço. Só que o serviço, para ser bem desempenhado, para ter uma boa funcionalidade, ele precisa, por sua vez, também da comunhão com o Senhor da Seara, com o Senhor da obra. Então, uma coisa está atrelada à outra. A oração, a prática de jejuar, o estudo, a leitura e o estudo sistemático das Escrituras também visam nos mostrar a nossa preocupação, a nossa necessidade de assim nos dedicarmos ao Senhor, tá bom? Isso é importante a gente parar para refletir, porque não adianta eu me entregar de corpo e alma à obra, mas eu não me entregar de corpo e alma ao Senhor. Eu fazer a obra por fazer e não ter alcançado o novo nascimento, não ter alcançado a transformação, não ter alcançado a salvação, de nada vai adiantar, prezados irmãos. O termo amor, ele vem da palavra grega ágape, que é traduzido por caridade, em 1 Coríntios capítulo 13. No início, aqueles irmãos haviam cultivado este ágape, que é sublime, santo e altruísta, totalmente expressado no ato de Deus em dar o seu Filho no Calvário. Inicialmente haviam aberto seus corações e correspondido a este amor. Agora, contudo, estavam satisfeitos com a doutrina e em cumprir que consideravam suas obrigações diante do Senhor. Porém, seu trabalho já não demonstravam mais a compaixão cristã. Suas vidas eram cheias de atividades mais estéreis e infrutíferas. Eles precisavam corrigir essa falha e voltar àquele amor que os haviam caracterizado quando de sua conversão ao Senhor. Agora, qual é o apelo de Jesus àquela igreja? Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então veja que aqui o Senhor está mandando a igreja se lembrar de onde caiu, tá bom? Arrepender-se e voltar a praticar as primeiras obras. Então nós temos 3 apelos de Jesus aqui: lembrar, arrepender e praticar. Então vamos lá, o que é o primeiro apelo de Jesus? Lembra-te. O primeiro apelo de Jesus aos cristãos de Efésios era retornar ao primeiro amor. Era necessário lembrar. A palavra lembrar significa trazer à memória algo que estava esquecido ou que se havia perdido de nossa memória. Devemos também lembrar que um dia santificávamos um amor tão grande a Deus que hoje nem sequer lembramos mais. Mas ele faz um apelo ao homem. Lembra-te, pois, de onde caíste. Reflita agora mesmo, meu irmão, e veja onde você despencou desse amor para com Jesus. Então, nós estamos vendo aqui um apelo do Senhor, trazer a memória. Lamentações vai dizer: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E uma das coisas que nos dá esperança é lembrarmos da vida que nós tínhamos cristão outrora, daquela comunhão que devotávamos a Deus, a Cristo, e que hoje, em virtude de muitas ocupações no reino de Deus, esquecemos de desenvolver essa comunhão com Cristo. E precisamos voltar a ter essa comunhão, né? Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te. Outra condição aqui, além de lembrar, é o arrependimento, que é uma condição necessária quando estamos em alguma prática contínua do pecado, precisamos deixá-la. Arrependimento vem do grego metanoi, que significa voltar-se ao contrário, dar uma volta completa. Trata-se de abandonar os maus caminhos e voltar-se para Cristo e, através dele, para Deus. Então perceba que o Evangelho ele tem como objetivo promover o arrependimento na vida do indivíduo.
A pessoa não pode ser mais aquela pessoa que ela era outrora. Ela tem que ter uma mudança, uma ruptura com a vida velha e abraçar essa escolha agora de servir a Deus e de servir a Cristo. Então, é de suma importância destacarmos essa questão. E outra, o último apelo é: volta a praticar as primeiras obras. Praticar as primeiras obras, praticar o mesmo que exercer, executar e cumprir determinada tarefa ou obrigação. O que seriam as primeiras obras? As primeiras obras eram aquelas praticadas quando da aceitação da fé. Após a pregação de Pedro no Pentecostes, 3.000 almas foram convertidas a Jesus e batizadas, tornando-se membros do corpo de Cristo. Com base em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, essas obras eram o ensino das Escrituras, o companheirismo, ou seja, a comunhão dos irmãos, o louvor e a oração. Então veja que são práticas que nós precisamos voltar a desenvolver. O estudo das Escrituras, a participar dos trabalhos de ensino da igreja, escola dominical, culto da palavra ou doutrina, dependendo da sua igreja, simpósios bíblicos, seminário teológico, e as igrejas abandonaram isso, irmãos. Por exemplo, a gente está vivendo uma época que muitas igrejas estão excluindo a escola dominical do seu rol de cultos, trabalhos da igreja. Não acham mais relevante ter escola dominical. Já existem igrejas que já anularam, aboliram a escola dominical. Existem outras igrejas que estão crescendo aí hoje que nem escola dominical tem, nem seminário teológico, não tem culto da palavra, sabe, só mensagem profética para lá, profética para cá. E como é que o povo muda de vida? Não muda, porque não há exposição da palavra de Deus. Então, a palavra, as primeiras obras, é a palavra, o estudo da palavra, também a comunhão, companheirismo entre irmãos, louvor, a prática de louvar, de adoração, a oração por si só, a oração é importante. Quantos abandonaram a oração? Você precisa voltar a orar de novo. Com essas recomendações, caberia a igreja de Éfeso seguir ou não seguir o conselho de Jesus, dirigido a elas, para voltarem a desfrutar ou não de uma comunhão contínua com o seu Senhor. Então, caberia a eles decidir se voltariam ou não voltariam a praticar as primeiras obras. Agora, qual é a tolerância da igreja de Éfeso? Versículo 6. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço ou odeio. Que são obras de nicolaítas? Segundo o teólogo George Led, estes eram uma seita herética dos primeiros tempos da igreja. Já os antigos pais da igreja, a começar com Irineu de Lyon, especularam que a seita herética fora fundada por Nicolau, um judeu convertido de Antioquia, Atos capítulo 6, versículo 5, que se converteu ao cristianismo e também se tornou um dos 7 diáconos, que eram dos 7. Eram mestres itinerantes que ensinavam a antinomia. O que é isso? Uma pequena heresia que encorajava a libertinagem. Ensinavam que o cristão podia viver da maneira que bem entendesse, pois a graça cobre todas as coisas. Não há consequências para o pecado. Porém, o apóstolo Paulo combate essa falsa doutrina em Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Agora, qual é a promessa de Jesus para aquela igreja? Versículo 7. Quem tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor da lei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Após Jesus entregar a mensagem à igreja de Éfeso, ele traz um desafio e uma promessa aos crentes daquela cidade. Essa promessa é destinada aos que vencerem. A palavra vencer é forte. Traz a ideia de um crente que é vitorioso em todas as batalhas sobre o mundo e sobre os desejos pecaminosos. Obtemos tais vitórias somente através de Cristo. Através dele, do seu amor, é que o crente se coloca mais que vencedor. O vencedor recebe a promessa de que se alimentariam da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para Led, o Apocalipse fecha com uma bem-aventurança
sobre os que têm direito à árvore da vida. Esta é a linguagem bíblica para expressar a promessa de vida eterna no reino de Deus, quando este estiver estabelecido. Não é uma bênção especial que só um grupo de cristãos recebe. Todos os crentes terão os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. No tocante à expressão paraíso de Deus, é o lugar para descrever onde Deus mora. Paulo disse que foi levado em arrebatamento de sentidos ao paraíso, onde ouviu coisas semelhantes, coisas maravilhosas, perdão. Nesta passagem, o paraíso equivale a Jerusalém celestial, que descerá do céu à terra quando o estabelecimento do reino de Deus, quando o próprio Deus morará entre os homens. Então veja que aqui está falando, trazendo uma promessa de Jesus aos vitoriosos, aos vencedores, que eles, seria dado a eles que se alimentasse da árvore da vida. É interessante que o homem no Éden foi expulso de lá para que não comesse do material da árvore da vida e vivesse para sempre. E aí eu vejo algo interessante aqui, porque no livro de Apocalipse, no desfecho da história, o homem vai voltar a se alimentar novamente dessa árvore da vida. Está no paraíso de Deus, no jardim de Deus, que é o lugar da sua habitação, que é o céu. Então, veja que essa é uma promessa muito importante que o Senhor faz para que aqueles que forem fiéis, os vencedores, eles vão, de fato, aqui, ser dado o alimento para eles da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Inclusive, que é engraçado que até hoje algumas pessoas especulam, né? Onde será que está o Jardim do Éden? Está na região lá do Tigre, do Eufrates, etc. Nós não sabemos. Mas o texto de Apocalipse nos mostra aqui que o homem vai voltar a se alimentar. O homem vai se alimentar um dia de novo dessa árvore do jardim. Lá no Éden, o homem se alimentou em desobediência e transgressão e foi expulso do paraíso. Mas, agora, aqui no livro de Apocalipse, o homem recebe a promessa de ser readmitido de novo, de ter o acesso novamente liberado ao jardim, ao paraíso de Deus. Ou seja, lugar de sua comunhão, onde o homem tinha comunhão contínua e permanente, ele estava diante do Senhor todo momento. E é isso que nós vamos experimentar se formos vencedores, se formos fiéis ao Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esse estudo tenha sido bênção para você. Não esqueça de se inscrever no meu canal, tocar no sininho para receber notificações de vídeo. Inclusive, eu queria apresentar a vocês, essa aqui é a minha nova coletânea de apostilas, todas essas apostilas que eu tenho escrito de 2017 até 2025. Ela tem como objetivo abençoar a vida daqueles que são professores, escola dominical, professor de seminário, pastores, obreiros da casa de Deus que querem apresentar-se melhor para serviço do reino. Então esse material tem esse objetivo. Se você quiser adquirir, chame no direct, chame no privado, para você poder estar assim obtendo esse material. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Na semana que vem vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Cada semana vamos falar sobre uma igreja. Começamos falando uma introdução ao Apocalipse semana passada, hoje sobre Éfeso, e na semana que vem, com a graça de Deus, teremos falando sobre a igreja de Esmirna. Que Deus abençoe a sua vida. Fique todos na paz.